Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nosso momento de oração hoje, nesse dia 4, aonde com a bênção e a graça de Deus a gente celebra algo maravilhoso. Nós celebramos hoje o dia de São João Maria Vianney, dia em que a gente é convidado a rezar por todos os padres, né? Se existe um dia dos padres, a gente pode dizer que é o dia de hoje, quando a gente então coloca diante de Deus muitas coisas boas. A gente coloca o dedicar, o trabalhar dos nossos padres, né? Tudo aquilo que fazendo eles estão, e vamos pedindo esta força, vamos pedindo esta coragem, vamos pedindo esta presença de Deus que nos ajude cada vez mais a dar esses passos que são tão bonitos, que são tão maravilhosos. Colocamos diante de Deus a nossa vida, pedimos a sua proteção, pedimos a sua presença, pedimos o seu amor, e o Senhor, com certeza, Ele vai conduzindo a nossa vida. Hoje, a gente então é convidado a rezar por todos os nossos padres, né? Nossa oração simples, a gente vai colocando, a gente vai entregando, Deus vai escutando também a tudo isso e Deus vai acolhendo. E a palavra de Deus hoje, mais uma vez, né? O Evangelho, ele é o Evangelho de Mateus. Mais uma vez a palavra hoje vai nos falar de uma coisa muito importante, a questão da fé. É preciso ter fé, né? É preciso ter fé. E quando a gente tem fé, a gente consegue transformar muitas coisas, né? Quando a gente coloca fé, quando a gente tem fé, a gente vê milagres acontecendo, transformações acontecendo na nossa vida. Vamos ver uma situação da vida de Jesus que algumas pessoas duvidaram e não viram nada acontecer. E aí a gente vai então colocar diante de Deus a nossa fé, vamos entregar a nossa vida, vamos pedir que o Senhor olhe cada vez mais por nós e por tudo aquilo que a gente está vivenciando, tá? Vamos então pedir que o Senhor nos ajude sempre em todos os momentos da nossa vida. E para isso acontecer, a oração pedindo o dom do Espírito Santo, né? A oração que vamos rezar agora, pedindo o dom do Espírito Santo, ela nos faz muito bem. Ela nos faz muito bem. Ela nos coloca diante do Senhor, ela faz com que a gente dê esse passo a mais, ela faz com que a gente avance cada vez mais, né? Então vamos pedir, vamos rezar com o dom do Espírito Santo, pedindo essa presença, pedindo essa proteção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Reze junto de onde você está. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a gente, com esta oração do Espírito Santo, colocamos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, em tudo aquilo que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente vai vivenciar. E com o sinal da Santa Cruz, vamos colocar toda a nossa vida aos cuidados do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua casa, desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje está nos reunindo no seu grande amor e vem nos ajudar
e vem abrir os nossos caminhos. E nos dá hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, né, meu irmão, aqui, minha irmã, a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor. Você se lembra do Evangelho de ontem? Ontem a gente rezava diante de uma comparação muito bonita, quando Jesus ele falava da nossa vida e ele pedia que a gente separasse aquilo que faz bem daquilo que não faz bem, né? E Jesus ele pedia que a gente separasse aquilo que tira a nossa paz, aquilo que é tranqueira, né? Aquilo que pesa, na dinâmica tão bonita da pesca. É preciso separar o que nos faz bem. É preciso retirar do nosso coração aquilo que tira a nossa paz. E hoje a gente vê uma situação. O final do Evangelho, ele demonstra uma coisa muito, muito importante para nossa vida, nossa casa. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Porque eles não tinham fé. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E logo, né, a gente vai colocar no nosso coração uma coisa importantíssima. Quem tem fé, vê milagres. Isso mesmo, né? Quem tem fé, vê milagres. Quem tem fé, vê milagres acontecer. Vê, né, as coisas mudarem, vê as coisas darem certo. E aí é justamente isso, né? Hoje o Evangelho vem falar de Jesus. Mas hoje o Evangelho vem falar de um Jesus que não somente é aquele Jesus racional, aquele Jesus que a gente estuda, aquele Jesus que a gente diz, olha, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assado. Não é somente esse Jesus, não. Hoje Jesus, né? Hoje o Evangelho vem nos falar daquele Jesus que a gente precisa fazer experiência, que a gente precisa conversar, que a gente precisa colocar no coração. Hoje a gente vai olhar para essa dinâmica tão linda, dizer, eu creio, Senhor, eu confio, eu espero, eu me entrego. É essa fé. Eu creio, Senhor, eu confio, eu sei que o Senhor virá em meu auxílio. Sabe, é isso. Hoje é esse passo que a gente precisa dar na nossa vida. Porque se a gente não tem fé, porque se a gente não acredita, porque se a gente não se entrega aos cuidados de Deus, se a gente não se entrega confiando que Deus olha por nós,
as graças, os milagres, as ações de Deus, elas demorarão para acontecer na nossa vida e muitas elas não vão acontecer. Então a gente precisa fazer essa entrega. Então a gente precisa confiar. Então a gente precisa se entregar. Então a gente precisa dar esse passo tão importante. Então a gente precisa, sabe, a gente precisa tomar posse de tudo isso. Sabe, tomar posse dessa presença maravilhosa, da presença de Jesus. E como é que a gente vê milagres acontecendo na nossa vida? A partir do momento que a gente sai do que é racional e a gente começa a viver uma vida com fé. E a gente começa a confiar. E a gente começa a ter esperança. E a gente começa a fazer experiência com Jesus, a conviver com Ele. Colocar a sua presença na nossa vida, no nosso coração, aonde a gente está. Sabe, esse é o momento que a gente diz que nós vamos ter fé. A gente busca essa presença desse Deus que Ele vai nos fazer bem. Sim, e Ele vai nos fazer bem. Sim, Ele vai nos ajudar. Sim, e Ele vai colocar a mão sobre cada um de nós. Sim, e Ele vai fazer com que a nossa vida, ela seja diferente, ela seja abençoada. E aí hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê essa situação, hoje a gente vê Jesus que Ele diz assim, não pude fazer nada porque as pessoas não acreditaram. Meu irmão, minha irmã, é preciso se jogar no colo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando você reza, é preciso tomar posse. É preciso tomar posse. É preciso tomar posse daquilo. Meu irmão, minha irmã, hoje a gente reza, né, para a presença de Deus ser forte na nossa casa e na nossa vida. Hoje eu volto a dizer, da tua boca tem que sair essa expressão, eu creio, eu confio, eu espero, eu sei que o Senhor vem em meu auxílio, eu sei que o Senhor me sustenta, sabe? Hoje a gente precisa dar este passo tão bonito, sabe? Milagres vão acontecer na tua vida? Vão. Eu não tenho dúvida disso. Muitos milagres já aconteceram na tua vida. Muitas vezes a graça de Deus, ela já te sustentou, ela já te levantou. Muitas vezes, sabe? Muitas vezes. E eu digo, quanto mais você confiar, quanto mais você se entregar, quanto mais você pedir, mais Deus vai agir. Mais Deus vai agir. Mais Deus vai transformar a tua vida. Mais Deus vai, colocar a mão sobre você. A gente olha que sem fé não acontece nada. Sem fé, Deus não consegue fazer muitas coisas na nossa vida. E aí a gente vai olhar todas aquelas passagens bíblicas, onde Jesus diz para as pessoas, vai, você está curado. Por causa da tua fé, você está curado. Por causa da tua fé, você está perdoado. Por causa da tua fé, a tua filha voltou a viver. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez isso. Quantas vezes as pessoas chegaram desenganadas até Jesus. E Jesus olhava e via a fé das pessoas. E aí tudo mudava. Quantas vezes as pessoas chegaram até Jesus sem futuro, mas o coração estava confiante e Jesus transformava, e Jesus mudava. Quantas vezes as pessoas chegaram até Jesus e Jesus foi tocando, foi cuidando, foi protegendo, foi abrindo os caminhos, sabe? Quantas vezes Jesus ele foi transformando a vida das pessoas, porque no coração de quem eu procurava havia uma certeza: o Senhor olhou por mim, o Senhor está olhando por mim,
o Senhor está me cuidando, o Senhor está me protegendo, o Senhor está abrindo os meus caminhos, o Senhor vai colocar a mão sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Sabe quantas vezes? Quantas vezes? E aí a gente entende, né? E eu sei que você é uma pessoa que reza. Eu sei que você é uma pessoa que tem fé. Eu sei que você é uma pessoa que busca a Deus. Então eu vou pedir, né? Eu vou pedir que todo momento que você está rezando, não se distraia, mas confie totalmente a Deus. Sabe, todo momento que você está rezando, sabe, se entrega totalmente a Deus. Consagra, se entrega, dá esse passo da fé. Não reze por rezar. Quando você for numa missa, quando você participar da celebração de uma missa, sabe aquele momento em que você vai comungar, você vai colocar dentro do teu corpo, dentro do teu coração, dentro da tua alma, né, a maior força que existe neste mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E com Jesus no teu coração, você vai trabalhar. Com Jesus no teu coração, as coisas elas vão para frente. Com Jesus no teu coração, a força que está no teu coração vai fazer com que as coisas deem certo. Vai fazer com que as coisas vão para frente. Vai fazer com que as coisas progridam. Vai fazer com que as coisas avancem cada vez mais. Sabe, isso tudo vai dar muito certo a partir do momento que você se entregar. E a partir do momento que você confiar. E a partir do momento que você entregar a sua vida aos cuidados do Senhor. Então, vamos cada vez mais confiar. Vamos dar este passo. Vamos fazer as coisas com fé. Vamos semear as coisas com fé. Vamos acordar com fé. Vamos colocar Jesus na causa. Vamos colocar Jesus dentro da nossa casa. Vamos colocar Jesus no nosso ambiente de trabalho. Vamos colocar Jesus, né, aonde a gente está. E as coisas, elas darão muito certo. E as coisas darão muito certo. Vamos colocar Jesus acima de tudo, né? Vamos colocar Jesus em tudo aquilo que a gente faz. E a nossa fé, dizendo assim, Senhor, eu confio. Senhor, eu creio. Senhor, eu sei que você está comigo. Senhor, eu sei que tu podes. Senhor, eu sei que você vai conduzir o meu caminho. Senhor, eu sei que as coisas elas vão dar certo na tua presença. E elas vão dar certo. E elas vão para frente, né? E as coisas elas vão avançar cada vez mais, porque com fé, tendo Jesus dentro do nosso coração, tendo Deus dentro do nosso coração, a gente vai conseguir muitas coisas. A gente vai conseguir. Por que algumas pessoas não conseguem experimentar esta graça? Porque não se entregaram totalmente ao Senhor. Porque não se entregaram totalmente ao Senhor. Por que algumas pessoas elas não conseguem ver algo a mais acontecer na sua vida? Porque ainda tem uma resistência dentro. Ou o Deus que buscam é o Deus, né, racional. É aquele Deus racional. Não, a gente vai dar este passo, sabe? A gente vai buscar cada vez mais o Senhor. A gente vai buscar esta presença maravilhosa de um Deus que sempre tem algo para nos dar. De um Deus que não somente quer nos dar isso ou aquilo, não. Mas de um Deus que quer conosco fazer a nossa caminhada. É um Deus que vai segurar nas nossas mãos e vai fazer conosco a travessia do nosso dia a dia. É um Deus que vai segurar a nossa mão e vai fazer com que tudo aquilo que a gente faça cresça, prospere, dê certo. E quando as coisas não derem tão certo, e quando as coisas, né, ficarem atravessadas, e quando as coisas estiverem travadas, é aí que vem esta força tão grande do Senhor, dizendo assim, tenha calma, seja sereno,
eu estou contigo, e assim por diante. Eu volto, né, a ler o final deste evangelho, né? Eu volto, né, a ler o final desse evangelho. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E quando a gente não tem fé, as coisas não vão para frente. E quando a gente não tem fé, as coisas não vão para frente. E quando a gente não tem fé, a gente acaba se perdendo. E quando a gente não tem fé, né, a gente acaba vivendo o rasteiro de cada dia. Por isso que então, hoje, né, nesta sexta-feira, praticamente, né, amanhã, sábado e domingo, final de semana, a gente vai ter a oportunidade de alimentar a nossa fé cada vez mais. Cada vez mais a gente vai poder alimentar a nossa fé, dar esse passo, buscar essa presença tão linda e tão maravilhosa do Senhor. Tá? Lembra então, hoje, né? Hoje é dia 4 de agosto, hoje é o dia de São João Maria Vianney. Né? São João Maria Vianney foi, né, um padre muito zeloso, muito trabalhador, que se dedicou e fez as coisas acontecer. Eu lembro que hoje sim é o dia do padre. Hoje é aquele dia que você vai rezar pelos padres que você conhece, pelos padres que trabalham na sua paróquia, aqueles que você talvez não conhece. Hoje é aquele dia que você vai rezar, né, por aqueles padres que doentes estão, cansados estão, talvez até desanimados na sua missão. Hoje, né, eu sempre digo que o maior presente que a gente dá a um padre é a nossa oração, é a nossa amizade, é buscar esta presença, né, de um Deus que se faz presente, que se opera também na vida de um padre, com as qualidades e as fragilidades que cada um tem, né? Com as qualidades e as fragilidades que cada um tem. Deus, ele vai operando, né, muitos milagres, muitas coisas boas, muitas coisas bonitas na vida de um sacerdote. Então rezemos por eles, né? E com certeza Deus se faz presente, né? Deus se faz presente através desta pessoa que é humana, mas que trabalha tanto, né, por Jesus Cristo. E peçamos agora a bênção para a gente finalizar, né, esse momento de oração, esse momento de entrega também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. E venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, desça sobre a sua casa e a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma sexta-feira abençoada. Não se esqueça de viver com fé. Neste final de semana, se você tiver a oportunidade, e com certeza você vai ter, né? Procure frequentar uma Santa Missa, que o Senhor contigo sempre estará. Um grande abraço, nos encontramos na segunda-feira.